Vamos agora falar do conceito de DLC no mundo dos animes, com Horimiya Peace, e por algum motivo o Rafa viu. Por quê? Então, já vou te corrigir. Eu Hum. esperei você gravar, inclusive, pra revelar o meu plano maligno. Oh, meu Deus, qual é o seu Porque, plano maligno? primeiramente, Horimiya é DLC pleonasmo, então não adianta botar os dois na mesma frase. Faz sentido? E segundo, eu não falei que era review de Horimiya Peace. Hum. Porque, entenda, isso aqui é uma DLC, é um grande pacotão de filler, eu não precisava ter visto. Certo. Eu até falei que eu não ia ver. Mas já teve um acontecimento que chamou minha atenção. Hum. O fato de que, quando terminou a série, a Crunchyroll lançou uma linha do tempo oficial para se assistir a Horimiya em ordem cronológica. Olha só, eles fizeram isso e não fizeram com Fate. Fantástico. Exato. E aí foi isso que eu fiz. Hum. Eu vi Horimiya inteiro em ordem cronológica. Guerreiro. E o review não é de Horimiya Peace, é de Horimiya em ordem cronológica. Isso é roubar, mas tudo bem, eu aceito. Exatamente. Estou curioso. Mas aí é que tá, inclusive. Existe uma coisa muito engraçada quando você faz isso. Que é notar que a parte, entre aspas, funcional de Horimiya, que é quando a Hori e o Miyamura estão antes de namorar. Inclusive, pra quem não conhece nada, uma sinopse. Você tem esse grupo de adolescentes que todo mundo, em teoria, tem um lado secreto que ninguém conhece. Seja porque não quer, seja porque não querem conhecer, seja porque só não se importam. Tem uma vez separada. Não, só não se importa mesmo. O Miyamura mesmo não se importa. Sim. E aí, por coincidências e conveniências do destino, Hori e Miyamura se encontram nesses momentos e eles começam a se aproximar. Na teoria. Porque na prática as coisas só acontecem. Porque quando você vê a DLC, cara, tem um negócio já muito engraçado na premissa da DLC, do Peace. Só tem uma história que se passa antes deles namorarem. Que é, inclusive, uma história que a gente viu do primeiro episódio, que é da viagem escolar. E quando você encaixa ela na narrativa, você pensa, mas caralho, de fato, por que isso existe? Porque eles usam um cenário de viagem escolar, e aí tem todo um conflito em cima do Miyamura não poder tomar banho com o pessoal, porque ele tem a tatuagem e tal. Só que, primeiro, um cenário de viagem e relações de conhecer novos lugares e conversar com outras pessoas, ainda mais o Miyamura que não conversava com ninguém antes de conhecer a Hori, e você passar 90% dessa sketch no hotel. Tipo, eu não falo nem só da piada do banheiro. Eu falo do hotel mesmo. Eles só estão lá no quarto de hotel falando absolutamente nada. E, tipo, depois você ainda tem, mas isso, você tem um jogo da Hori sendo muito mais natural, deixando Miyamura ir usar o banheiro do quarto dela e conversando com ele tranquilamente. E ele até pergunta, pô, se fosse o Troma, você deixar isso acontecer? Ela, não. E ela não pensa sobre isso, ela só pensa, pô, Miyamura. Não tem nem realmente uma conversa, é tipo, Miyamura. Mas rever Horimiya em ordem cronológica, eu garanto que foi especial. Porque, além de revisitar e notar, cara, essa história era ruim desde o começo. Porque eu até você notar como eu fui compromissado com essa ideia estúpida. Eu fiz anotações. Então, na real, vou ser sincero, eu parei de fazer anotações a partir do que metade da série, porque não tinha mais muito que... Porque todo o problema de Horimiya se resume a... É Horimiya. Então, nada vai ser realmente conversado inicialmente. Vai ser conversado ou usado de um elemento sério. Usado de fato. Ele só existe. Então você tem, por exemplo... No primeiro episódio, eu me incomodei muito como eles se preocupam em apresentar o lado do Miyamura, entre aspas,
Tipo, beleza, ele é um cara que era recluso mas ele sai por aí com todo o jeitão dele, com piercing, cabelo pra trás. E é. É um lado que ele não mostra pra ninguém, mas é mais porque ninguém quer mostrar. A Rory tem um lado de que ela é mais dona de casa. Por quê? Eu não sei. Nunca falaram que os pais dela realmente trabalham muito. A gente só vê, de repente, a mãe e o pai aparecendo. Eu não sei nem o que o pai tá fazendo. Que ele brota do nada no meio da série. E ele fica ali como se tivesse demitido. E eu tipo, mas beleza. E você explica esse mínimo do lado do Miyamura, mas o lado da Rory não. Então fica muito mais parecendo que a Rory só não quer mostrar que ela cuida do irmão do que de fato tem um problema com esse lado mais dona de casa dela. Sei lá, não faz muito sentido, porque as coisas não são faladas. A ideia inicial de esconder quem a gente é, ou o lado que a gente só não necessariamente esconde, mas só demonstra para as outras pessoas, faz sentido. E eu acho que até de início é um pouco bem aplicada. Só que eles esquecem essa ideia. Por quê? Porque é Horimiya. E isso se reflete, inclusive, em muitas sketches do Peace. Que, beleza, como eu falei e eu reitero, independente da hora que você assiste, Horimiya ainda é uma porcaria. Mas é engraçado como você olha o lado das sketches e os episódios, pelo menos, foram montados a maioria tem um sentido. Tipo, é sobre um personagem, por exemplo. Tem um episódio só do Yanagi, um episódio só do Yura, um episódio só do... Ou de uma temática, tipo, a família da Rory. Tem um episódio só pra isso. Faz sentido, só que ao mesmo tempo não agrega. Você tem, por exemplo, os sketches do Yanagi se resume a... Ele quer se aproximar da galera, só que a galera é... Não sei. Ele quer se aproximar, mas ele não consegue. Por quê? Por que não? Mas ele se aproxima, tá? Então tá tudo bem. Então não tem conflito. E também não tem... pra onde ir. É apenas um... eu quero me aproximar. E ele se aproxima um episódio inteiro pra isso. É só a premissa. Tipo, só situações. Nossa. E o que mais me deixa puto é, mesmo na DLC, eu vejo que tem coisas legais até. Coisas... Pra vocês terem uma ideia, teve episódio que eu ri. Teve episódio que eu soltei uma risada e falei, opa, eu tô surpreso. Muito por conta do diretor, inclusive. Que a produção de Horimiya, ainda mais em quesito de direção e fotografia, ainda são bons. Então, existe valor aqui. E de trilha sonora também. Só que, quando você pega, por exemplo... Você lembra da Parasita, que a gente chamava? Que é aquela menina chata que ficava andando com a Rory? Não, essa inclusive é pior. Mas eu tô falando de uma que aparece depois, de cabelo preto. Sei, aquela baixinha. Que gosta da Rory. Sei. Então, você tem um monte de temática muito legal sobre ela. Porque você começa pelo fato que ela é lésbica, o fato de que ela não se dá bem com os colegas de classe, ela não sabe se expressar e ainda sofre bullying. E aí você tem uma sketch bem legal, inclusive, do Miyamura e ela conversando sobre isso. Ou melhor, interagindo sobre isso, porque conversa com Horimiya não existe. A não ser que seja pra porra nenhuma. E aí tem esse momento legal dele entendendo que ela tá com problema. E até fala, se você tá com bullying, não precisa falar nada, mas se aproxima de mim. Aí ela vai lá, se aproxima, é bonitinho o momento. Mas é Horimiya, e sabe o que acontece? Isso tudo tem que terminar com uma piada, então ele chama as meninas de porco e acabou, não tem consequência. Eita. Ele fala pra elas morrer e, tipo, ninguém reclama, o bullying não piora, não muda um status quo de relação entre personagens, e é só isso. E eu fico, beleza, você tem um elemento e você não usa? Tipo, mais de uma vez, inclusive. E, cara... Reassistir Horimiya em ordem cronológica é uma experiência muito doida. Porque você percebe como tem ideias e as ideias seguem um padrão. Tanto que a própria Crunchyroll divide esse negócio em arcos. E apesar de que eu quero entender a nomenclatura de todos os arcos até hoje, que pra mim nenhuma entra na minha cabeça, tirando do festival esportivo, você pelo menos tem um motivo pra
pra esses personagens estarem interagindo ou terem algum conflito ou estarem nessa história. Porque, novamente, na teoria, a temática dessa história é que esses personagens têm um lado que eles só demonstram pra outras pessoas ou pra momentos específicos. E nem todos funcionam assim. Personagens hiperavulsos como o Yura e a Honoka fazem isso. Ou os personagens mais presentes na trama, como o Toro e a Yuki, não fazem isso. A Yuki, inclusive, é um caso muito ruim. Porque ela tem um conflito de que ela não se impõe. Então ela acaba sempre perdendo muitas coisas. Ao mesmo tempo que tudo dá certo pra ela. Então, o cara que você quer ficar e outra pessoa tava em cima, ele rejeitou outro. Então e ele falou que gosta de você, então pode ficar com ela, mas ela fica tipo doce. E aí é o sketch inteiro dela tipo doce. E falando, eu não sei o que tá acontecendo. Eu também não, você não é desenvolvida, meu bem. E não é só ela, é todo mundo, cara. Em específico, depois que a Rory e meu amor começam a namorar, essa história vai pro ralo de vez. Mas isso sempre teve. A introdução da menina de cabelo rosa, inclusive, que pra mim é uma das piores personagens, que é a Aremi, e o Sengoku, que é o cara do conselho, cara, é tão imbecil o cara conhecer a Rory, conhecer a namorada, saber que a namorada é uma imbecil, e quando, tem uma falha aqui, será que foi a menina que faz tudo, que eu conheço há muito tempo, ou a mina que eu namoro eu sei que é uma porta? Adivinha pra onde ele vai? Pra porta. Pra porta do inferno, só se for. Exato. E aí, pô, beleza, mas tem algum motivo? Não. Tipo, depois a Rory explicar, eu enchi o saco dele no colégio, no fundamental e tal. Mas nada que realmente justifique ele ter certeza que a Rory é o problema. Ou o fato da Rory ficar muito passiva com o Thaís. É um dos únicos momentos que essa personagem é passiva. E não faz sentido nenhum. E isso vai valendo pra todos os personagens. Sabe o pior de tudo? De personagens, essa história não é tão ruim. Eu até revisitando, fico surpreso em dizer que eles são, no pior dos casos, chatos. Mas eles não são ruins. A questão é, tanto que eu até gosto da presença de alguns, eu gosto do Toro. Eu aprendi a gostar do Yura, apesar dele se gritar pra caralho quando ele tá na relação da irmã, eu acho que é interessante. Só que essa história não avança. Então esses personagens que, na teoria, teriam conflitos, ou pelo menos, não precisa ser um conflito, mas um lado que eles só demonstram em momentos específicos, não tem. É a maior parte do tempo, tudo estando bem. E me incomoda muito, da reta final, principalmente, o Miyamura, que não tinha conversa com ninguém, sofria bullying, os caras quatro. Ele depois fala, não, mas agora tá tudo bem porque eu tenho amigos e namoradas. É que só apareceram. Tipo, não houve necessariamente um esforço ou um elemento de tentativa dele se comunicar. Não, todos vieram até ele. É até muito hipócrita quando chega a própria Honoka e fala, você tem amigos e tal. Mas eu consegui pelo meu esforço. Não, você não conseguiu pelo seu esforço. As coisas aconteceram. De repente, amigos, foda-se. Ele passou de 0 a 1000 seguidores no Twitter muito rápido. Alguém suspeitaria que é bot. Eu não duvido que esse personagem seja inteligência artificial, mas dizem que são pessoas reais. Essa é a premissa do anime. E aí que tá também. No final, a premissa do anime troca. Troca muitas vezes, mas no final, principalmente, não é um lado que eu demonstro pra elementos específicos ou pra pessoas específicas, pá. É casal. Horimiya, sabe por que eu defino Horimiya, não só o Peace, Horimiya em si como uma DLC? Porque ele é só skin de estereótipo de romance. Todo personagem é uma grande skin de grandes acontecimentos. Não tem, de fato, uma relação ou personagens. Chega no momento que eles só estão falando porque eles querem. Porque combinaram que a história ia ter 3 episódios e tem gente gostando, então vamos botar mais uma sketch do Miyamura escondendo a tatuagem.
pra na reta final ele falar, eu não preciso mais esconder minha tatuagem. Você escondeu 2 episódios atrás. Dito tudo isso. Inclusive tem um detalhe que eu... Cara, melhor, 2 detalhes. Pra você ver como Horimiya é complexo. No Horimiya Peace, ou melhor, no Horimiya normal, no último episódio, tem uma sketch lá do sonho do Miyamura. E aí ele fala na perspectiva dele como foi essas mudanças pra ele. No Horimiya Peace tem um twist. Você tem a mesma coisa, mas na perspectiva da Hori. Então chega um momento onde essas 2 histórias se entrelaçam e você tem que ficar pausando e indo de um episódio para um outro pra ficar tentando encaixar isso cronologicamente. E sabe o que é mais engraçado ainda? O fato que a Crunchyroll errou o timing. Pra tu ver como esse negócio... Um anime que não tem nem personagem não precisava ser tão complexo. Mas a própria Crunchyroll bota um time lá de uma sketch. Aí você vai na sketch e, pera, esse sketch começa mais cedo. Aí você volta e fala, cara, o sketch que você falaram pra ir depois é a sketch que deveria realmente começar. Porque é literalmente sequência, não é como se tivesse um corte. É sequência as 2 sketches, só que eles falam que uma vem depois da outra. Só que na ordem da Crunchyroll não faz sentido. Pô, é tão confuso que até eles se perderam. Exatamente! Mas aí que tá. É confuso porque se fez assim, porque não precisava ser assim. A ideia da primeira temporada é, pô, a gente vai fechar essa série e a gente sabe que tem muita gordura. Vamos enxugar o máximo que dá e segue o jogo. Aqui eles falam, então, vamos botar um monte dessa gordura e aí a gente faz algo que torna Sony Boy um anime de criança pra Horimiya. Porque pra assistir esse negócio em time, mano, você tem que ser um maluco, que nem eu, ou um idiota, que nem eu, ou um guerreiro, que nem eu, porque é difícil. Chegou um momento, cara, que eu juro, eu tava coringando, porque era, pô, vê 30 segundos desse episódio, aí vai pra 8 minutos desse, aí volta pra mais 20 minutos daquele. Aí, sabe aquele primeiro que você viu? Vem mais 5 segundos de uma sketch que tá lá no final. Eu tava ficando maluco, gente. Tá, mas aí você deve estar se perguntando alguma coisa. Mas, Rafa, Horimiya Peace, o Peace em específico, ele é tão DLC assim quanto você pensa? E sim, mas sabe o que eu acho mais engraçado? Minhas sketches favoritas foram do Peace. A grande maioria. Eita. Porque, assim, de novo, principalmente questão de secundário, Horimiya é péssimo. Ele tem muito personagem que não vale de nada. A Aremi é um pé no saco que não faz sentido ela falar pra Hori que vai comer o Miyamura, sendo que ela tem namorado e é um amigo da Hori. Eita. E ela sabe, mas ao mesmo tempo ela fica, ai meu Deus, não, Miyamura. É muito forçado. O pai da Hori, quanto mais eu via ele, mais eu achava ele péssimo. Porque as piadas dele não fazem sentido. Tentaram fazer um pai brincalhão, porém shed. Literalmente esse é o estereótipo dele. Mas ele é péssimo nisso. Só que quando você pega realmente pra conversar, principalmente das primeiras propostas, até que funciona. Eu gosto das conversas do Yura. Quando ele tá em relação com a irmã e ele é hiper gritalhão, expressivo, chato pra caralho na escola. Quando ele chega com a irmã, ele parece outro personagem. Eu gosto da tentativa de conversa com a Honoka. Eu gosto de algumas interações que não são tão imbecis ou tão jogadas. Do Touro, por exemplo. Eu acho o Touro um personagem legal. Mas aí que tá, eu tô sendo legal chamar de personagem. Porque eles só são a skin de estereótipo. Se você tira eles do cenário, ou melhor, se você troca eles de cenário, sei lá, bota o Touro pra ser o cara que quer se enturmar que nem o Yanagi. Aí você bota o Yura pra ser o namorado da Hori. Aí a Yuki não gosta do Touro, gosta do Miyamura. Não faz diferença! Porque essa história trata tudo como se fosse a mesma coisa. Tanto que eu lembro que uma coisa que eu falei na review final, quando a gente fez de Horimiya, que me deixou muito puto, é que
por mais que eles tenham namorado pra um bom tempo, prometido casamento, feito sexo na metade da temporada, Hori e Miyamura ainda se chamam pelo sobrenome. E, putz, Eles namoram 1 ano e meio, se eu não me engano. 1 ano e meio, 1 ano, sei lá. E eles se chamam pelo sobrenome. Eu fiquei, mas... Caralho! Mas aí, Rafa, você não é Big Brain como o autor, ou autora, não sei. Qual é o nome do anime? Qual é o nome da obra? Horimiya. Horimiya. Não é Izukyoko. Então por que não chamou eles pelo primeiro nome mesmo? Ou sinceramente, mesmo assim, a ideia de ser Horimiya é só uma abreviação, porque o nome é Hori-san Miyamura-kun. E quem chama aí assim é todo mundo menos eles, porque beleza, o Miyamura chama ela de Hori-san e a outra chama ele de Miyamura. Então não tem nem o nome em si da história, é só uma quebra, sabe? Ele não consegue nem botar o honorífico. E ao mesmo tempo, nem depois do casamento, eles só ficam chamando de Hori Miyamura. E eu penso, mas caralho, vocês não estão tão próximos assim? E olha que vocês fizeram, ou até mesmo vocês esquecem das coisas. Quando tem a sketch do sexo lá da Hori Miyamura, a cena é bonita, mas sinceramente a história daquilo é péssima. Só que, quando passa, sei lá, uns 3 episódios, é porque eu tô pensando em sketch, então são tipo umas 20 sketches depois, a Hori fala que o Miyamura não tentou nada com ela, e eu penso, não? Ele tá batendo em você justamente porque você gosta, até no meio da rua isso não faz sentido nenhum. Mas ao mesmo tempo, vocês transaram e você tá falando que ele não tenta nada? Não entendi. Ué. Inclusive, todas as tentativas de beijo são do Miyamura. Então não faz muito sentido ela falar que ele não tenta nada. Eita. Tipo, por quê? Porque essa história é apenas de estereótipos estereótipos de romance. Por isso que é uma DLC. Você bota a skin no esqueleto básico de qualquer história de romance e aí você vê esses esqueletos interagindo. Interagindo não, seguindo as cordas, porque nada se sai além disso. Tá, então isso daqui não é uma DLC. É um jogo de celular onde uma marca grande joga a skin do seu jogo, né, da sua franquia, ali. É tipo, é um jogo de Sword Art Online de celular. É o Nanatsu no Taizai de celular. Porque, tipo, eles pegam o jogo pronto, que, sei lá, foi desenvolvido na Coreia, alguma engine que é pra jogo de celular, aí eles fazem o quê? Compra a engine do jogo e joga a skin da sua franquia ali. Por exemplo, o Final Fantasy fez isso. Ele tem literalmente um jogo assim. Ele comprou não. Isso aí tá muito complexo pra Horimiya. Horimiya é tipo Gmod. Sabe quando você... Pô, vou jogar Gmod mordendo. Ah, mas eu não quero os bonequinhos. Eu quero, sei lá, vestir de Aqua. Aí o outro vai virar o Godzilla. Beleza. É isso aqui, Horimiya. Faz sentido. Que nem falar, Horimiya é um date sim. Não, porque os casais são pré-determinados no primeiro episódio. Então não tem nem a questão de quem vai ficar com quem, é só quando que eles vão ficar juntos? E ainda assim, ficaram juntos, estão fazendo alguma coisa? Aí o Kyutaro, quando começaram a namorar, eu pensei, eles começaram a namorar? Se tiveram 2 sketches, eles mais parecem amigos que outra coisa. Você não tem química nenhuma. Caraca, é uma história que literalmente se respaldou apenas pelo arquétipo inicial. E só. Sim, é uma grande DLC de romance. Por isso que eu falei, Horimiya e DLC é um pleonasmo. Porque a própria premissa de Horimiya torna ele uma grande skin por esqueleto genérico de anime de romance. Incrível. E temos um detalhe que eu até fiz em áudio, eu devia ter escrito isso aqui, mas eu achei muito engraçado. Porque beleza, Rafa, você vinha em ordem cronológica. Mas e os episódios em si, eles funcionam? Então... foi até muito louco rever o primeiro anime. Porque quando você revê e você vê o Piece e você mexe com os dois, você nota, essa história não funciona de nenhum jeito. Porque você pega, por exemplo, o episódio inclusive que a gente viu, Thunder, do Piece da viagem escolar. Você lembra que tem toda aquela conversa do Miyamura e do Sengoku não quererem ir para para a natação, porque porque é sei lá, Kudoce e o outro porque tem a tatuagem?
Tá, eu acho que isso existiu. Sim, então, o que isso tem a ver com viagem escolar? Eles estão viajando. Não, eles não estão viajando. Quer dizer, eles estão viajando com as desculpas que eles dão, porque um fala que tá menstruado e outro que vai explodir o braço. Então, sei lá. Mas é que tá. Eles. Porque a ideia do episódio é juntar as sketches onde o Miyamura tem que esconder a tatuagem por conta de água. Mas o nome da sketch é Viagem Escolar. Então o que tem a ver viagem escolar com ele na piscina, eu não sei. Mas alguma coisa se envolve. E beleza, tá, mas quebra e joga na ordem cronológica. Tá, a viagem escolar em si não faz sentido. Porque ela tá no meio de uma sketch onde é a Rory e o Miyamura se conhecendo, até pegando o nome um do outro. O filho da puta foi por um mês na casa dela e ela não sabia o primeiro nome dele. Como eu não sei? Mas ela não sabe. E aí, depois seria um episódio, aquela sketch de merda com o conselho estudantil. Só que daí você tem essa quebra pra viagem escolar. Só que quando tem a quebra para a viagem escolar, as temáticas são quebradas no meio. Então não faz sentido uma conversa com a outra. Aí você pensa, mas Rafa, é um slice of life. É um slice of life. Você tem que entender que a vida vai andando e temáticas vão indo e voltando. Sim, só que sabe quem faz isso bem? Arya. Sabe quem faz isso bem? Yokohama Kaidashi Kiko. Sabe quem faz isso bem? Mushishi. Não Biori. Sabe quem não faz isso bem? Horimiya. Porque as sketches, elas já são muito rasas por si só. E elas ainda são quebradas pra daí quando voltar, elas continuam rasas. Não, e esse ano a gente teve bons exemplos de Slice of Life, né? Então, pô, não é por falta de exemplo, não é por falta de outras obras que fazem isso bem. Caraca, mano, que coisa, hein? Que coisa. Essa experiência toda que você teve se resume a que nota? Cara... só um último detalhe. Que quando eu reassisti, eu fiz ainda a coisa mais estúpida ainda. Eu reassisti. Eu não botei em 2x, eu vi tudo. Eu tive a experiência no ritmo da série. E o ritmo da série é arrastado por não acontecer nada, porém muito corrido. Mas por algum motivo ele funciona melhor maratonando. Eu, não tava tão cansado, eu só tava acho que é porque também, como eu tava numa checklist, eu tava pensando, beleza, depois disso aqui eu vou pro outro. Então. Mas o ritmo funciona melhor maratonando, pra quem quiser. E tem mais um último detalhe. Eu, após assistir, tenho uma opinião impopular. Eu detesto a primeira opening de Horimiya. Eu detesto, realmente, eu acho ruim. Sabe por quê? Porque ela é muito boa. Só que ela não representa Horimiya. Porque ela faz parecer que esse personagem tem conflito. Depois, acho que do episódio 6, tem um corte, tem uma mudança na opening, que é o final normalmente era o Miyamura triste se olhando no espelho. Agora o Miyamura feliz se olhando no espelho. E antes eram imagens dos personagens tristes e com conflito. Agora são imagens deles felizes, interagindo. Então, na teoria, houve mudança. Mas todas as maiores interações são depois deles namorarem. Então não parece que eles realmente têm um conflito ou são personagens. Ou que essa relação vale de algo. Ou ele tá meio dizendo que toda essa premissa de lados e como você se expressa é uma grande papagaiada. A segunda abertura não irônica. Eu ainda acho ela boa, não tanto quanto a primeira, mas eu ainda acho ela boa. Só que ela tem um problema que é muito sério. Ela tem muitas ideias. Não necessariamente elas funcionam em conjunto. Em isolado, por exemplo, o início, apesar de demorar pra engrenar, tem muita interação com cenário, ou de sombreamento, ou quebra dos letreiros de créditos, né? Da Steph. Que é mó bem feito. Não combina com a cena da apresentação de personagem em quadros, como eles faziam no primeiro anime. Só que isso é Horimiya. Isso é mais Horimiya do que a primeira opening. Porque a segunda opening é que nem o que eu falei de algumas sketches do Peace. Pô, até é legal. Tem alguma conversa, pelo menos.
Dito isso, é Horimiya, então não vai funcionar de alguma maneira. Porque ela é muito rasa, ou eles não se preocupam em ligar, ou porque a conversa não existe. Isso vale tanto para o opening quanto para o anime. A segunda abertura representa exatamente o que é Horimiya. Um grande Frankenstein que, se tivessem tirar essa música e todos os personagens e colocar, sei lá, o de Skip Tolofer, o de Yamada-kun, o de Nononbiori, daria no mesmo. Sensacional. Dito isso, qual é a minha nota pra isso? Quando eu terminei o primeiro anime de Horimiya, eu tava muito puto. Eu dei tipo 3 pra esse anime. Eu nem sei quanto eu dei pro Horimiya, deixa eu ver aqui. Eu dei uns 3, porque a produção dele é boa, mas o roteiro é tão... Ah, eu dei 3 também. É tão amador, é tão superficial, é tão vagabundo, que... Ainda mais porque é engraçado que eles chegaram muita coisa pro primeiro anime, ainda parecia extremamente gorduroso, ou coisa que tava no lugar errado, tinha muita coisa que era pra ter sido feita antes deles namorarem, aí beleza. Que inclusive eles fazem depois, tipo, no último ano deles eles começam a fazer e não faz sentido nenhum. Vai fazer também do jeito Horimiya, ou seja, nada é muito bem trabalhado. O autor pensou depois. Exato. Só que, sei lá, vendo com ordem cronológica fica menos pior. Tipo, algumas sketches faz sentido ser depois, ou que não faz diferença, tipo as do Yura, porque o Yura, toda a interação dele, ou quando ele é mais personagem, é quando ele tá fora da escola, então tanto faz, tanto fez. E a produção ainda é boa, você tem alguns momentos bons. Pelo Piece em si, sei lá, talvez eu dê uma nota maior que eu dei pra primeira. Sei lá, uns 5. Mas a experiência Horimiya é esquisita, sabe? Toda a nota que eu penso entre 3 e 6, eu acho que tá muito alto ou muito baixo. Porque é que, pô, tem... Qual é o principal problema? Tem muita sketch que não acontece nada. Que eu terminei, eu falei, beleza, próximo. Eu não tava nem pensando, pô, é bom ou ruim? Próximo, porque, sinceramente, é a mesma coisa, não aconteceu nada. Ou é uma piada que não faz sentido, que vai gerar uma conversa depois que não vai fazer menos sentido ainda. Porque a gente não viu acontecer. 4,5 eu acho alto. Ao mesmo tempo eu acho baixo. Cara, eu acho que cenas boas. Melhor nota possível é 5. Pior que... Talvez eu acho que é a melhor, mas é exclusivamente pelo meu critério de... Eu não vou lembrar de Horimiya. Nada pior do que um 5, né? Só que aí eu penso... Pô, eu gastei uns 3 dias pra ver esse negócio em ordem cronológica, que tava até errado pela Crunchyroll. A ordem oficial cronológica tá errada, vocês têm noção do quão bizarro é isso? E ainda assim, eu gastei meu tempo pra não acontecer nada. Então eu fico puto. Mas eu sinto que seu D4 tá baixo, mas você também vai tá alto. Porque tem muito sketch ruim. Sei lá, deixa no 5 só porque ele é a definição do eu não vou lembrar de você. E essa foi a experiência mais imbecil da minha vida. Por que você deixou fazer isso, Thunder? Se eu soubesse o que você tava fazendo, eu ia dar uma paulada na sua cabeça. Para com isso! Deveria! Cara, eu devia chegar e falar, Thunder, eu tô maluco. Eu vou ver Horimiya e ordem cronológica. Eu ia dar uma paulada em você! Precisava, cara. Por que eu fiz isso, gente? Foi legal. Faria de novo.